Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E nós vamos abordar hoje um tema interessante, como todos, né? Parece que a entrada de todos os programas é exatamente igual, né? Mas nós vamos falar hoje sobre ponto de vista. Lembra que nós combinamos no último programa, que a gente gravou aqui, que a gente conversou, e nós falamos que nós íamos dar sequência com o ponto de vista. E antes de eu dar a minha opinião a respeito, eu vou cumprimentar o Jorge. Como é que você está? Tudo bem? Estou ótimo. Tá ótimo? Tudo tranquilo. E a temperatura está legal agora, né? Hoje está boa. Então, Na rua deve estar uns 30, né? Está muito quente aqui, né? Então tá bom. E uma das coisas aqui que nesses quase 14 anos agora, né, que nós estamos entrando no 14º ano, o que o Jorge falou uma certa vez assim, tem algumas coisas que ele fala que eu gravo de imediato, assim, eu uso muito, eu tenho usado algumas coisas que ele falou ao longo desse tempo todo, eu tenho usado. E essa questão do ponto de vista, ele me chamou a atenção em certa ocasião, não sei que programa que era. Tem gente que me pergunta, você lembra aquilo lá, que programa que o Jorge falou, tal. Eu falo, vou lá saber que programa que o Jorge falou esse e aquilo. A gente não lembra nem depois que acaba o programa. Então, imagine, eu tenho 800 e tantos programas nesse. Como é que eu vou lembrar o que nós falamos aqui? Não tem condição. Nessas condições, a melhor opção é entrar na comunidade Vida Inteligente, no Facebook, e perguntar, porque tem um monte de gente lá que assiste o Vida Inteligente, e essas pessoas com certeza, sempre dão uma resposta. É muito mais fácil elas darem. Bom, e o Jorge falou sobre essa questão do ponto de vista, e eu achei interessantíssimo. E antes disso eu falava de uma forma diferente também, mas sem entender, sem esse ponto de vista que nós vamos falar. Eu sempre falei do ponto de vista, da perspectiva, mas com o Jorge eu vi mais outras perspectivas e eu acho que nós vamos falar sobre diversas aqui, né, hoje. Então é interessante, que nem aqui. Nós estamos aqui, vocês estão olhando para a gente aqui nesse... É muito mais amplo do que eu vou dizer agora. Vocês estão olhando aqui para o seu monitor, para a sua televisão. Eu e o Jorge estamos aqui olhando para a câmera, mas tem muito mais coisa aqui. Nós não podemos estar em todos os cantos olhando as mesmas coisas, em todos os ângulos, apreciar em toda essa posição, né? Então a vida é assim, tem diversos aspectos assim, é isso que nós vamos tentar hoje abordar dessa forma. Então, e sob o seu ponto de vista, seu Jorge? Qual é o seu ponto de vista sobre ponto de vista, Jorge? Não, é interessante realmente, porque a gente pode aproveitar bem, né? Tem muita coisa para se falar e é muito didático, vamos dizer. Eu tenho certeza que vamos ter um programa muito legal hoje. Vamos lá. Tomara. Tá aí. A base para a gente compreender o que é o ponto de vista, eu creio que seja a expressão não existe vazio, né, nacon vacum, né? Então, a partir de que não existe vazio, qualquer movimento que se faça, qualquer movimento que a mente faça no universo, qualquer movimento que a própria coisa em si faça em qualquer plano, ela está se deslocando em uma matéria, porque não tem um buraco, não existe um vazio. Então, um pensamento, uma emoção, um instinto, uma ação externa, uma verbalização, uma visualização, sempre há uma matéria no meio, sempre uma força agindo na matéria, uma energia agindo na matéria, é uma vibração acontecendo, colocando a matéria em determinado estado vibracional. A conversa no universo, a conversa entre as coisas do universo, entre os seres do universo, entre as consciências do universo, ela acontece quando a vibração se coloca na mesma posição. Então, por assim, como ver, né, no universo, como ver nos outros mundos, nos outros planos, onde a visão não está disponível. A visão como instrumento de visão que a gente conhece hoje, né, que é um dos sentidos onde agem os sapos. Como ouvir,
como falar se o verbo não vai se manifestar dessa maneira? Sim. Como sentir? Então, como é que isso acontece? Qual é que é o código de linguagem, né, no mundo onde os 5 sentidos não existam? É uma questão interessante, né? O código de linguagem no mundo onde os 5 sentidos não existam é a vibração, né? Então, a conversa se estabelece, a visão se estabelece, o contato se estabelece quando? Quando duas coisas estão vibrando exatamente na mesma frequência, na mesma sintonia. Aí aquelas duas coisas são iguais, né? E aí há um contato, há uma transposição, há uma mistura, há uma alteração. E daí no nosso caso, isso depois vem e se manifesta em coisas expressas pelos 5 sentidos. Movimento, ação, verbo, essas coisas. É interessante você estar falando isso, porque os 5 sentidos, já falamos aqui diversas vezes, é isso que a gente conhece hoje, né? É o que a gente desenvolveu até agora, né? Muito se fala do 6º sentido, mas existem outras coisas além desses 5 sentidos, o 6º, tá? Que a gente não consegue perceber, por enquanto, né? A gente não alcança, então... É como se fosse assim, Grego. Essas coisas que a gente não consegue definir, como você disse. É como se fosse assim, você vai fazer uma pesquisa no fundo do mar. Então você vai colocar ou roupa de mergulho com cilindro, ou um escafandro, ou vai usar um mini sub, ou alguma coisa você vai usar. Depois, quando você vai fazer uma pesquisa, não mais no fundo do mar, mas na floresta, o tipo de equipamento que você tem que levar é outro. Quando você sai da floresta e vai para o deserto, é outro completamente diferente. Se você sai do deserto e vai para uma caverna seca, é outro completamente diferente. Se é calor extremo, se é frio extremo, os 5 sentidos são dessa maneira. Eles funcionam perfeitamente nesse mundo, nesse momento. Só, mais nada. Nem antes, nem depois. Nem acima, nem abaixo. É norte, sul, leste, oeste, na direita. Então, é só agora e ponto. Pelo menos no nosso entendimento, né? Na nossa capacidade de entendimento, né? Sim, é porque eles são úteis nesse estado vibracional da matéria no qual nós nos encontramos agora. Perfeito. Tanto é que você não pode usar a visão física no astral, a visão física no mental. Por quê? Porque é outra visão. Isso, a gente diz assim, não, a visão mental. É porque se acostumou a dar esse nome para o fato de conseguir traduzir em imagem alguma coisa, né? O som físico, aí o som no astral, o som no mental, obviamente que não são a mesma coisa. Isso, exatamente. Né? Lógico, a gente chama de som, mas aí a gente chama de som o quê? A vibração. Nós não temos verbalização para essas coisas. Lógico, e é uma das grandes dificuldades para a compreensão do invisível, é o código de linguagem para descrever o invisível. Isso. Né? Por quê? Porque o nosso código de linguagem, a vida como a gente leva hoje, ela está baseada quase que completamente mente concreta, astral e instinto, né? Isso aí como primeiro envoltório é a matéria física. Saiu disso, daí nada funciona. Né? Assim, como é que vamos conversar sobre abstração se o meu código de linguagem é para descrever mesa, cadeira, céu, nuvem? Como é que eu vou descrever? Como é que eu vou descrever um som, né, do mundo abstrato, de Budi? Como é que eu vou descrever a contemplação do universo? Outro dia a gente conversou aqui sobre Samadhi, né? Foi. Como é que eu vou descrever o que eu vejo em um estado de contemplação cósmica? A grande dificuldade é essa. Assim, claro, é uma pirâmide invertida. Então toda aquela compreensão ela tem que vir sendo encapsulada até que daí no final, no ápice invertido da pirâmide, se transforma em uma frase. O que eu vi foi super legal. Né? E cada um que imagine da sua maneira. E isso em escala funciona para qualquer mundo que nos rodeia, que está acima do mundo físico. Isso acontece muito nos sonhos, né? Então, sonhou, aí você vai descrever para você mesmo o teu sonho, como é que você vai falar? Nossa, mas tive um sonho muito doido. É bem isso. É porque a mente concreta ela já não consegue, apesar de o sono ele ser uma das variações de conhecimento da própria mente, ela não consegue descrever porque falta elemento, né? Matou, maravilha, exatamente isso. E veja que daí a iniciação,
A iniciação num caminho do bem, do bom e do belo, a iniciação de maneira séria, né? Ela tem por objetivo, um dos objetivos não é alfabetizar, tem um termo que é muito interessante, que seria a reintegração do ser, né? Então, o que é? A iniciação, ela vai te reintegrar ao meio cósmico do qual você está afastado, porque você se acostumou a viver no império dos 5 sentidos, né? E aí, então, a iniciação, ela te dá a condição, te dá um novo código de linguagem para você compreender o que você vê, compreender o que você sente, já não mais no instinto, já não mais no astral, já não mais na mente concreta, mas na mente abstrata, plano búdico, plano átmico, compreensão da coisa como um todo. É você poder emitir um conceito verdadeiro sobre o manifestado, você conseguir descrever, né, de uma forma compreensível sobre o sol oculto, descrever a morte, você descrever o invisível. Então isso é um aprendizado, isso é uma alfabetização, isso é uma reintegração do homem ao meio ao qual ele pertence. Você tem toda a razão, porque inclusive quando alguém, vamos dizer, assiste um programa nosso, nunca assistiu, né? Vamos dizer, esses dois caras são loucos, completamente loucos. Por quê? É isso aí. É porque é uma linguagem que ele desconhece, e realmente você descrever coisas que a pessoa não faz a menor ideia do que vem a ser, claro que é o preconceito que as pessoas têm de dizer que aquelas pessoas não batem bem da cabeça porque estão falando coisas que são... Então, quando você quer... Aí é muito importante isso aí que você falou, é importantíssimo. Eu falei que o programa de hoje ia ser muito feliz. Porque tem muita gente, independente de onde está, em todas as ordens e todas as coisas ali, que não consegue alcançar o que você falou, apesar de estarem lá dentro, tem toda a oportunidade a escola dá essa oportunidade da iniciação, todas essas coisas, e mesmo assim as pessoas ainda resistem em alcançar isso. Então é porque às vezes isso que acontece, Grego, o conhecimento iniciático ele vem só para engordar ou para fortalecer, ou para recrudescer, ou para cristalizar, ou para consolidar o conhecimento humano acadêmico. Então a pessoa ela tem aquilo que deveria ser aplicado no mais além, né, e ela aplica só para si mesma, e daí isso deixa a pessoa empedernida, assim, sem ficar... Você usou um termo agora há pouco, que é a reconexão, né? Reintegração. Reintegração, então. E me chamou a atenção porque quando você fala reintegração, isso me dá a impressão de que se eu vim para cá para se eu estou trabalhando agora para ser reintegrado, eu não vim um monte de retalho aqui, não vim um monte de tranqueira para cá. Significa que de alguma forma eu vim em condições de realizar um trabalho. Mas é o Deus e somos e nos temos esquecido. Por isso que a vida no momento atual, e principalmente quem está naquele estágio pré-iniciação, que assim, quem está buscando alguma coisa, não está sendo construído do zero, é impossível, né? Você está em um processo de reintegração. Você tinha uma posição, um estado, um status. Tá, né? Vamos usar isso. E aí houve um lapso, um gap, um interregno, um problema qualquer, ou uma queda que não se queira dar, né? E aí, temporariamente, você esquece daquilo que você sabe, como se fosse uma amnésia, né? Você esquece daquilo que você é, você esquece do quanto você pode fazer, você esquece qual é o teu trabalho. Aí, então, uma série de condições é colocado para quê? Para que você, então, vá um pouco despertando desse estado de amnésia. Você vai se redescobrindo, vai descobrindo sua própria autoridade, sua própria hierarquia. São as cascas da cebola, como você fala? Perfeitamente, perfeitamente. E aí, então, acontece a reintegração do ser. A reintegração do ser é quando ele contempla novamente o caminho, ele contempla o lugar ao qual ele pertence, ele contempla o meio ao qual ele pertence, então ele começa realmente a existir e a trabalhar. Antes disso é uma luta. A vida é uma luta para a reintegração.
Isso é vida. E quem provê essa reintegração do visível com o invisível é a iniciação. Não há outro caminho. A iniciação, então, ela tira as cascas, vamos dizer, da cebola, ela permite que você alcance a iniciação. Ela te dá condições de você se reintegrar? A iniciação, ela cura a alma, porque a reintegração só acontece na saúde. Sim. E não na saúde orgânica, na saúde existencial, na saúde vivencial. Então, enquanto o espírito está de bem, né, com a alma, quando os dois são íntegros, aí houve uma reintegração. Então, a iniciação, ela cura a alma, né, das razões da desintegração. Né? Daí, em curando a alma das razões da desintegração, eu promovo a reintegração a quê? A quem? A mim mesmo. Então, podemos dizer... O professor, só para lembrar, então, o professor Henrique José de Souza, então, eu sou Jorge Antônio Ouro, né? E eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, Augusto e Soberano Ordem de Santo Grau, fundada pelo professor Henrique José de Souza. Então, o professor, ele diz em determinado momento, descrevendo a dificuldade que é passar o conhecimento, revelar o conhecimento, e não é nem ao público em geral, é revelar o conhecimento ao discípulo, quer dizer, aquele que já está preparado para isso. Ele diz que ele usa palavra de outros para descrever suas próprias palavras, porque senão ele seria incompreensível. Isso é iniciação. Perfeito, perfeito, bem isso mesmo. Sabe? Então ele usa, às vezes como a gente faz, a gente usa exemplos, analogia, didaticamente a gente pega e entrelaça pontos, mostra diversos pontos de vista para ver qual ponto de vista se adequa a quem está ouvindo ou assistindo, para quê? Para que a pessoa entenda um contato visual com a coisa em si, desenvolva o seu próprio caminho. Isso é iniciação. Tá? Muito Você bom. Ia. Pode seguir. Tá. Então, a base para compreender o que é o ponto de vista é o não existe vazio, né? Então, se eu estou conversando com você e depois vocês vão assistir, ou eu estou falando com você e depois vocês estão nos ouvindo agora, como é que a voz vai chegar do local onde ela está sendo gerada até o ouvido de vocês? Como é que a imagem chega nesse momento até os olhos de vocês? Como a imagem chega nesse momento até o cérebro de vocês? Como chega na mente? Como é processada? Então tem um vazio entre nós dois e a câmera? Não. Tem um vazio entre o aparelho de TV de vocês e o local onde vocês estão sentados no sofá, ou o que seja? Não. Tem um vazio entre o rádio do carro e a cabeça de vocês dirigindo para ouvir? Não existe, é matéria. E o que acontece é, eu gero energia, eu usando uma força sutil da natureza, a gente já conversou aqui sobre os tatos, né? Sim. Então aí esse tato ele vai provocar um impacto no meio, né? E todos os tatos existem sobre si mesmo, né? Tendo por base a caixa tato. E aí essa vibração tática da matéria vai ser traduzida por vocês. E como é que essa tradução acontece? O ouvido, preparado para traduzir a vibração tática adequada, recebe, larga essa tradução no sistema nervoso, que vai para o sistema nervoso central e que então é traduzido também taticamente e entrega para a mente um conjunto de vibrações que ela interpreta como som. E um som aí baseado em parâmetros. Que parâmetros? Os parâmetros que eu aprendi enquanto linguagem. Então eu construo para a mente um padrão de tradução das vibrações que vão chegar através do sistema nervoso. E aí a mente recebe aquelas vibrações, aquela mudança tática, né? E aquilo é a voz. Em seguida recebe um outro conjunto de mudança tática. Aquilo é visualização, é imagem. De novo um outro conjunto, aquilo é alguma coisa que eu acabei de comer. De novo um outro conjunto, é um cheiro que eu acabei de ouvir. De novo outro conjunto, é alguma coisa que eu acabei de tocar. Tanto é que sim, eu estou vendo a guarda da poltrona. Então eu fecho os olhos. Eu estou vendo a guarda da poltrona. Eu pego uma maçã, estou vendo a maçã.
fecho os olhos, apalpo, estou vendo a maçã, cheiro, estou vendo a maçã, mordo, estou vendo a maçã. Então, não tem matéria vazia, não existe vazio. Então, tudo vai fazer com que as impressões dos tatos, das forças de natureza, cada uma no seu sistema, impressione a mente, ou gere uma impressão à mente, que mano, a gente já conversou várias vezes, muitas. Né? Hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre a questão da mente, lá, que é onde acontece o ponto de vista. Então, não tem vazio, tudo é matéria. Tudo é matéria. O que acontece é que daí essa matéria que existe e que nos compete, ela está desde a parte mais embrutecida, que são os instintos, né? A parte mais sutil, que daí é a mente abstrata, é o sentimento búdico, a compreensão átmica, esse tipo de coisa assim. E toda a matéria, ela tem um impulso básico, ela tem uma vida e energia que ela tende a existir, né? O que a gente tem que aprender, e é isso que é o processo de reintegração, é a exercer a autoridade sobre a matéria, né? Então, todos têm os instintos básicos de sobrevivência, todos têm os instintos sexuais, que faz parte do próprio instinto de preservação da espécie. O ensinar o instinto a que ele serve é parte da reintegração. A desintegração é deixar que o instinto coordene o resto do organismo. Sim, o contrário, né? Você perdeu aí você o domínio, vive em função da busca do prazer sexual, você vive em função da busca do dinheiro, você vive em função da busca de poder, então vive em função de odiar, então você transforma aqueles instintos básicos em lazer, em prazer. Isso é uma das variações da mente. É uma inversão, na verdade você inverte o... Perfeitamente, e eu já vou conversar sobre essas graduações da mente e como acontece isso, né? Então, isso faz com que a forma com que eu vejo o mundo externo, ela seja determinada por aquilo que em mim tem preponderância. Se em mim, quem determina todas as minhas ações e a minha vida são os instintos, toda a minha capacidade de ver o mundo externo está baseado no que os instintos sabem. Instinto sabe só o quê? Gritar e ser alimentado, mais nada. Sim, né? Falamos muito sobre isso. Sim, e sempre somos obrigados sempre a falar, porque faz parte, porque é a grande luta. A grande luta, exatamente. O processo alquímico que é transformar chumbo em ouro, é transformar os instintos básicos do raiz, né, em ouro, que é o Sahasrara. Sim. Né? Então, quando a vontade, supra-vontade, ela comandar integralmente a vontade instintiva, ali a reintegração se fez. Né? Esse que é o próprio objetivo da existência do universo, não só do ser humano. Mas aí você tem que manter isso permanente, né? Porque você pode conseguir e logo em seguida mas você... é lógico, né? Sim, choveu hoje... Não é um milagre, você conseguir e acabou, não preciso fazer mais nada, porque agora eu vou viver reintegrado. Não é uma luta constante. Constante, foi bom você frisar isso aqui. Sim, eu construí hoje um guarda-chuva e saí na rua... A vigilância sempre. Eu construí um guarda-chuva e saí na rua e estava chovendo um monte e eu não me molhei, né? Aí chego em casa e vou comemorar que eu não me molhei hoje, e na comemoração eu quebro o guarda-chuva como se fosse a última chuva do mundo. Exato. E amanhã tem mais. Perfeito. Né? Isso, então, boa comparação. A vida todos os dias, né, ela é uma briga contra o instinto. E o instinto pode ser, não importa, né, você sucumbir e dirigir tua vida ao desejo. As recaídas que a gente chama. Não, né? Ou o dom da fúria, ou o prazer no ódio. A grande vitória do teu inimigo é quando, mesmo ele tendo sido derrotado, ou mesmo ele tendo sido morto, o ódio por ele em você ainda existe. Olha só, né? Olha que interessante. Ele está morto, mas o ódio por ele ainda existe. Ele está em paz, acertando as contas dele. Mas a grande vitória é dele por quê? Porque se manteve vivo em você. O ódio está vivo em mim e eu não consigo mais odiá-lo porque ele já está derrotado, porque ele já está morto. Né? E aí aquele ódio intenso que não se alimenta mais daquele vai procurar um outro para se manifestar. Isso. Então o ódio é o mesmo, eu só troco de objeto odiado. Né? E aí o grande escravo é o odiador, né? Não era a causa.
né? Porque a causa em si, ela é o quê? Né? Então, assim, primeiro, o ponto de vista é uma expressão que existe em praticamente todos os idiomas, é uma coisa muito interessante, né? E o vista vidi é de videre, é de ver mesmo. Então, o ponto de vista é mesmo de que ponto você vê alguma coisa, né? E o ponto onde você está vendo alguma coisa é que te dá a clareza com relação à coisa em si. Vamos supor que a gente está você tem um show, né, de um cantor que você gosta muito, né? E você tem o CD do cantor e você ouve todos os dias no rádio, mas não basta ouvir, porque ouvir você ouve no rádio. Você quer ir no show dele porque você quer ver. Você desenvolveu tal conjunto de retenções, eu já vou explicar, que aquelas retenções se transformaram em prazer e criou em você alguns caminhos, né, caráter, né? E então você é um fã daquilo, né, daquele cara. E não basta ver, você precisa alimentar aquele desejo, o teu prazer em ouvir já não é mais alimentado só em ouvir, você tem que ver. Aí você vai num show do cara, né? Ou da banda, ou o que seja. Só que daí tem você e mais 100 mil pessoas. Isso. E aí você fica em um lugar onde você não consegue ver. Isso. Exatamente isso. Né? Aí, isso é o ponto de vista. Então, aí você vai no lugar para você ver, mas aí o lugar em si coloca obstáculos e você daí vai ouvir com menos qualidade do que você ouve quando você está sozinho ouvindo o teu CD no carro. Então, o ponto de vista... E você só vai ver o que o ângulo que você está permite, né? Está longe e tem um monte de gente na tua frente, Nossa. Você não consegue nem ver o telão. Só aquilo. Na verdade, seria frustrante, só que daí ninguém admite que é frustrante, porque admitir a frustração é mais frustrante ainda. Então sai com a falsa sensação de ter sido alimentado. Exatamente. Eu estive lá e embaixo em pequeno e não vi nada e estava muito ruim. É isso aí, bem isso. E é isso que norteia a vida. Então não admite o fracasso, né? Por quê? Porque o fracasso é o não alimentar o desejo, quando na verdade não é o fracasso, né? O sucesso foi ter ido para mostrar para o desejo que o fato de ver não significa nada, o fato de ouvir em excesso não significa nada, porque inclusive esse desejo tem que ser ensinado, que assim, sai uma música nova, né? E aí você ouve aquela música, ela tem um impacto gigante em você, e aquilo te causa tal sensação de bem-estar, que você quer ouvir a música o tempo inteiro. Passar 1, 2, 3 dias, você enjoa daquilo. É verdade. No começo é muito bom, né? Você enjoa. Só que daí, no organismo se cria o hábito, né, de gostar muito de música, de uma específica. Você enjoa daquela, daí você está ansioso porque sai o próximo capítulo da série que você assiste. Então, os fanáticos por série, isso, é exatamente assim. É isso então, mesmo. você viu assim, você fez uma maratona, viu as séries e cria aquele reboliço astral, e aí, então, mesmo você tendo assistido, né, então vai terminar o capítulo, você já começa a ficar aborrecido, triste, esperando já o outro capítulo. Então, se cria, né, uma legião de escravos. Sim. Né? Por quê? Porque a alma de cada um, ela se coloca numa posição de escravatura dos desejos. Né? E assim que a vida anda. Bom, então assim, isso foi uma introdução. Introdução. Então o ponto de vista ele vai depender exatamente do lugar onde você esteja, da distância onde você esteja e da tua acuidade visual. Né? Então o quão longe você enxerga para ver aquilo, ou quão perto você está daquilo, qual é o ângulo que você está na direção, qual é a altura que você está da coisa em si. Isso é o ponto de vista. E fisicamente é assim, amigo. Fisicamente é assim que acontece no mundo invisível, no mundo mental, e daí agora eu vou comentar sobre isso. Então assim, isso foi a guisa de introdução. Sim, tá bom, é isso aí. Mas foi muito boa a introdução. Então assim, a mente, toda interação com o mundo,
né? E aí não tem a ver com os 5 sentidos. Toda interação com o mundo da matéria, e daí não só o mundo visível, pode ser o mundo invisível, aí, por o mundo invisível, o vital, o astral, a mente concreta, a mente abstrata que seja. E considerando mente como humanas, como assim, como uma mecânica cósmica que também se manifesta no ser humano, né? Ela tem algumas vertentes de interação. A primeira vertente de interação da mente, né, com a coisa cósmica onde a própria existência acontece é o que se chama de meio de conhecimento ou conhecimento, né? A segunda vertente de interação da mente com o mundo é o falso conhecimento. A terceira vertente de interação com o mundo é a imaginação. A quarta vertente de interação com o mundo é a memória. E a quinta vertente de interação com o mundo é o sono. Então, todas as formas que a mente do ser humano, ou todas as formas que os conglomerados mentais que estão ligados a alguma existência vão interagir com o entorno, são esses 5 caminhos, né? Dentro da primeira vertente, que seria o conhecimento, né? Daí ela vai se dividir em 3, que é o conhecimento através dos sentidos, que é a percepção, que é a inferência, quando você chega a um conhecimento, mas não baseado em uma percepção externa. A percepção externa é onde agem os 5 elementos, né? Os cinco sentidos. Exatamente. Então, a primeira seria o uso dos 5 sentidos, que é a percepção. A segunda seria a inferência, que é a partir de uma percepção que eu tenha, eu crio um novo conhecimento, né? E a terceira vertente do conhecimento é o que a gente chama de autoridade. E a autoridade, não no sentido de autoridade, poder e força, mas autoridade com relação ao som, é onde então alguém está conversando comigo e a partir daquilo que ela está me passando, né, eu vou traduzir e tomar a referência que nela existe como minha referência, que é o que acontece entre professor e aluno. Tá? Então essa é a primeira vertente de conhecimento, de interação da mente com o mundo como um todo. Então, e daí dentro dessas 5 vertentes, na primeira são 3, e uma dessas 3 é que são os 5 sentidos, que é a percepção. Ah, legal, tá? A segunda vertente, eu vou me ater em 2, porque daí imaginação, memória e sono, aí derivaria uma análise um pouco mais longa, mais complexa, e para a gente conversar sobre o ponto de vista não precisa, né? Tá. A única coisa com relação ao sono, que é interessante dizer, a gente sempre toma o sono como um momento de descanso, né? E o sono, na verdade, ele é um estado intermediário entre o sonho e a vigília. Porque daí não é assim, eu estou dormindo eu estou acordado e vou dormir em sono, né? Em não vigília. Eu tenho todos os status ativos, aí todos eles ficam inativos e há um aumento ou uma variação da temperatura do coração, primeiro da temperatura dos nadis de circulação sanguínea, porque tem nadio de circulação sanguínea e nadio de circulação elétrica, que é o sistema nervoso. Então, quando há uma diminuição de temperatura dos nadios da circulação, uma diminuição de temperatura do coração na parte interna esquerda, então aí eu entro em estado de não vigília, os sentidos eles são desabilitados, o sono é só isso, desabilita os sentidos, e aí eu fico em um estado intermediário, e quando eu estou num sono sem sonho, se diz que a alma está dormindo no coração e nos vasos sanguíneos, né?
Quando então começa o sonho, ela acorda para outra realidade que é a sequência. Então o sono é só o intervalo, o intermédio entre a vigília e o sonho. E aí o sonho tem várias variantes, tem várias variações de tatos, aí tem uma série de... Só complementando, já que você entrou no sonho, e só para a gente voltar lá para o 2, né? O sonho, então, você falou no começo do programa, me chamou a atenção do sonho maluco, né? Que eu tive um sonho doido. Então, me deu a impressão, assim, quando você falou isso, que a gente vê o sonho doido, porque geralmente a gente está num lugar que sabe que está naquele lugar, mas aquele lugar não é igual a gente onde está, né? Então eu acho que a gente, achismo, né? Eu acho que como a gente não tem interpretação para onde a gente esteve, mas é isso. A coisa aparece, tenta se aparecer. Mas é isso, você no sonho você come uma fruta que existe em determinado mundo, que não tem no mundo físico. Então pronto, não precisa responder mais nada, era isso. Aí você acorda e fala assim, olha Grego, sonhei que comi uma fruta. Como é que era? Quando você vai descrever, você já começa a fazer analogia. Abacate, maçã, cereja, não sei o quê. E o gosto? Aí é complicado. O gosto, olha, mas tinha um gosto assim, um gosto muito maluco. Né? Interessante. É porque isso, a mente concreta não tem elemento, então. Olha só. Aí. É como você ir para um outro país e aí você querer se expressar sem conhecer o idioma. Perfeito, fica difícil. A mente concreta é isso, ela tem limitação de idioma com relação ao mundo da matéria. Na medida em que a gente vai subindo da mente concreta do plano físico para o plano abstrato, em direção à mente abstrata, em direção à Budi, aí eu tenho um idioma universal. Né? Aí todos os seres falam a mesma linguagem, toda a matéria fala a mesma linguagem. Por isso que daí nesses planos eu sei tudo, porque tudo me é dado. Eu posso olhar para qualquer coisa porque eu estou num plano que não tem limitação. E eu acho que a lei, ela te dá, cada um do seu ponto de vista, né? Isso aqui, né? Lógico. A lei dá, porque eu vou repetir aqui. Uma vez eu tive um sonho, vamos chamar de sonho, onde eu estava no universo. No universo não tinha vento, não tinha som, não tinha absolutamente nada e não tinha nem eu. Não tinha nem eu, mas eu via, vamos usar a minha terminologia aqui, aquela linguagem que eu conheço. Eu era parte daquilo e eu via aquilo e eu era aquilo. Sabe? Então, como é que se diz? Então, a lei, assim, a oportunidade te dá algumas colheres de chá, usando ali. Eu não é? Fala. É a prática, né? Cara, você quer saber mais ou menos, tá? Você não tem a mínima condição de saber por hora, mas eu vou te dar uma colher de chá. 30 segundinhos ali. Quando eu sonho, aí assim, cada dia eu aproveito como se fosse uma viagem. Então assim, eu estou nos lugares e daí eu sei que eu estou, né? E aí assim, aí é um deleite assim, observar os detalhes, o piso, o céu, as coisas, o que acontece, os outros seres, o que é visto, o que se aprende, o que se conversa, aquela realidade, assim, assim, é uma viagem de lazer. Aí volta para a vigília, né? E aí como você aproveitou todos, né, tem todas as possibilidades de retenção, então você começa a trazer isso de uma maneira mais compreensível. Com certeza. E você vai educando a tua mente concreta naquele código de linguagem. Aí passa assim, chega um momento em que todo o sonho ele é lúcido e todo sonho tem uma memória integral com uma diferença muito interessante, Grego. Às vezes eu escuto uma aula na escola, por exemplo, né? Estou estudando na universidade e aquela aula, como para mim não tem interesse, então aqueles vrites gerados, ele não se interessa com ninguém e aquilo se desvanece, né? Porque a matéria é mais densa. Quanto mais você sobe, mais sutil é a matéria e menor é a desvanecência, que assim, ou a permanência é mais longa. Então, os sonhos lúcidos, os sonhos lúcidos, né? Os sonhos vividos com memória consciente, então eles se mantêm vivos e acesos, o de hoje, o de 50 anos atrás, porque é uma constância. Aí você passa a ter aquela realidade construída
da maneira como deveria ser a vida, onde você deveria saber toda a tua rotina desde a da tua pré-geração até o dia de hoje, você saber todos os dias o que você disse, o que você sentiu, o que você fez, o que você pensou, para quê? Para corrigir o teu passado. No sonho, você consegue manipular e corrigir tanto o teu passado quanto o teu presente Olha e aí, por olha aí, ó. decorrência. Olha só quanta coisa a gente pode, a partir de hoje já ficar... Você consegue corrigir todo o teu passado, todo o teu presente e, por decorrência, corrige o futuro. No momento em que daí você passa a ser senhor da tua existência, né, em estado de sonho, você passa a ser senhor da tua existência em estado de vigília. Por quê? Porque você altera... Porque sim, o teu passado hoje é só aquilo que está gravado na tua mente concreta e no teu astral. São aquelas coisas que te trazem as memórias boas ou ruins. Você adquire a capacidade de ir e pontualmente, cirurgicamente, mudar e recriar em tempo real, vivificadamente, aquela memória no dia em que ela ocorreu. Daí então, como é que é o teu passado, grego? Esse meu passado é simplesmente maravilhoso. Por quê? Porque não tem uma não conformidade. Por quê? Porque como ele era físico e eu tenho acesso a ele, eu fui e reordenei completamente. Teve alguma coisa errada? Nunca. Teve alguma mágoa? Jamais. Você deixou de fazer alguma coisa? Não. Você deixou de dizer alguma coisa que era necessário para alguém? Nunca. E a gente brigou, disse, fez, não sei o que e tal, só que você vai e corrige por quê? Você porque já sublimou isso tudo? Perfeitamente, porque o passado ele está ao alcance da mão como um caderno onde você risca a linha e reescreve. Você está escrevendo um texto. Eu escrevi o texto. Mesmo na época da máquina de escrever, você podia pegar e passar o corretivo, isso, ou na pior das hipóteses, amassa a folha, bota fora e começa de novo. Então você pode a qualquer momento amassar a folha do passado, botar fora e começar de novo, ou passar um corretivo e escrever o teu passado da maneira como deveria ser, com a consciência que você tem hoje, com o ponto de vista que você tem hoje. Porque senão você fica com o ponto de vista de hoje, cobrando de você uma atitude por um ponto de vista que você não tinha há 40 anos atrás. Por quê? Porque você era imaturo, porque você era um adolescente. O entendimento era outro, exato. Lógico. E daí não é que você é culpado por não ter agido como adulto quando você tinha 13 anos. Por quê? Porque eu só tinha 13 anos. E ainda bem que daí hoje eu vejo que eu poderia ter agido de forma diferente. Significa o quê? Que eu evoluí, que eu amadureci, que o meu ponto de vista melhorou. E como é que eu consigo ver o passado? Se o artista está aqui e eu estou vendo na mesma linha, eu não consigo. Agora o artista está ali e está todo o povo aqui. Mas aí a consciência me deu leveza. Aí eu levemente levito. E aí eu consigo ver o artista, o ponto, a partir de um ponto de vista que mais ninguém está na minha frente, límpido. E aí eu vou e teço as minhas considerações, altero o meu passado, mudo o meu passado, ajudo o meu passado, corrijo o meu passado, corrijo todas as sensações e emoções com relação aos vivos, aos mortos, a compreensão. E aí, em fazendo isso, eu adquiro a permeabilidade, a flexibilidade, né, o poder, a autonomia, a hierarquia de mexer no meu futuro. Por quê? Porque o futuro daí, enquanto ele vai acontecendo, ele é corrigido em tempo real. Sim, você já tem mais consciência, porque quem constrói o teu futuro é você. Óbvio. Né? Então você já tem consciência de fazer o teu amanhã. E no sonho, né? Então aí há alguns tipos de sonho que depende assim do local onde você está, se é físico, né? E aí das variações do tato do local físico, das variações do tato do astral onde você está, se ele é baseado em impressões, se é baseado em vrítices, se é baseado em tendências. Você consegue então, e de repente você se vê como um alquimista completamente senhor das substâncias ao seu alcance. Aí você é dono da tua vida. Bacana, muito bom, foi muito bom esse parte. Vamos voltar para o 2. Vamos lá para o 2 agora. Então, o falso, então o primeiro conhecimento é esse o ponto de vista. Então você tem que, para conhecer, né, você tem que ver, você tem o vídeo, você tem que estar na mesma altura. Então, o ponto de vista com relação a alguma coisa é baseado no conhecimento.
E um dos nomes que tem esse primeiro conjunto de três ações da mente, né, que é o conhecimento pelos sentidos, a inferência e a autoridade através do som, é uma coisa que a gente de vez em quando cita aqui, que é o Pramana. Sim. P-R-A-M-A, circunflexo N-A, né? Assim, você está fundido com alguma coisa. Quando você está tentando obter um conhecimento, né? E aí você fala assim, mas esse conhecimento é muito elevado para mim. Ou eu falo assim, não compreendeu, não alcancei. É exatamente isso. As pessoas ainda usam isso. Não conseguiu alcançar, não alcancei, né? E é exatamente isso. Não alcancei. Meu ponto de vista não dá. Aí quando acontece de você estar na mesma altura, e é muito interessante que daí o ponto de vista perfeito, né, ele não é de baixo para cima nem de cima para baixo, ele é no mesmo plano, porque daí você está no mundo em que a coisa está. Então quando você, o coisa que você quer conhecer está aqui, né? E aí então você vai tentar desenvolver um ponto de vista adequado sobre aquela coisa. Qual é o ponto de vista mais adequado que existe? A verdade. O máximo onde pode chegar um ponto de vista é a verdade sobre a coisa em si. Porque daí, mesmo sendo a tua opinião sobre aquilo, a tua opinião corresponde à verdade sobre aquilo. E como é que acontece? Então, a coisa em si está aqui, e aí você vai compreendendo, tentando, estudando, melhorando, não sei, até que chega um ponto em que você está no nível que está a coisa. Aí acontece o quê? O que a gente às vezes cita que é o Pramana. Pramana é assim, é que daí você está aqui e a tua mente, o teu ponto de vista, o olho da tua mente, a tua consciência está vibrando na mesma altura, e quando acontece Pramana entre essas duas coisas, daí a coisa em si, ela produz uma alteração em quem a está vendo. Então, quando você conhece um ponto de vista perfeito, a coisa que está sendo vista altera você. Então, você nunca mais vai ser a mesma coisa, porque você contemplou a coisa em si. Bom. Isso é o Samadhi. É uma outra explicação, legal. Quando você consegue chegar naquele mundo e contemplar aquilo incompreensível, indizível, imperceptível, e você fica na mesma altura, e você volta para o mundo humano, volta para a vigília, volta para o dia a dia, você volta transformado. Por quê? Porque aquele mundo, ele está em você. Entendi. Por isso diz o professor Henrique José de Souza, a única maneira de ser eu compreendido e sentido é cada um de vós seres um reflexo de mim mesmo. Reflexo, reflectere, dobrar-se sobre si mesmo, Pramana. Entendido. Isso é o máximo do ponto de vista, é quando você fica sendo a própria coisa. Isso então baseado no conhecimento. A grande dificuldade que a gente tem, que o mundo tem hoje em dia, é para daí conviver com os pontos de vista que cada um tem, baseado não no conhecimento, que é a primeira variação, mas no falso conhecimento. Como não existe vazio, aí o falso conhecimento, daí, ele tem alguns caminhos, né? Vamos ver se acontece, né? Então, o falso conhecimento. O falso conhecimento o nome é Vipariyaya, V-I-P-A-R-Y-A-Y-A. E aí, então, o primeiro grupo de falso conhecimento é a ignorância. A avidya. Avidya. E é engraçado que daí, vidya é com o acentozinho assim, o acento agudo, né? E o avidya, que é negação, o último A é com circunflexo, ele é fechado, é a negação. Então, o vidya, né? Vidya é o pramana, né? E o avidya é a negação. Então, o avidya é quando você está vibrando em uma altura que não é a altura onde está a coisa em si. Daí você cria uma falsa realidade. Isso se faz demais, né? Nossa, como se faz? E aí, veja que é uma coisa muito interessante, assim, daí, a ignorância é o primeiro grande caminho do falso conhecimento. O segundo caminho
a ignorância. O segundo caminho é o egoísmo, e egoísmo não no sentido que se dá hoje, né? O egoísmo daquela pessoa que quer as coisas para si, de ser egoísta, né? Isso é uma interpretação incorreta, né? O egoísmo é no sentido daquele que ele coloca a existência que ele tem, a vida humana dele, a persona, né, acima da própria realidade. Isso que é o máximo do egoísmo desconstrutivo, né? Que não promove a reintegração. Então, tudo que eu sou, tudo que eu desejo está acima da própria realidade das coisas, está acima da própria realidade do universo. É como se o instinto se sobrepusesse, ou como se o desejo, a emoção mais densa, se sobrepusesse, né, à sabedoria, à vontade, ao amor fraterno. Então, esse seria o segundo caminho que leva à complexidade, né, do falso conhecimento. O terceiro caminho do falso conhecimento é o que se chama de retenção. E retenção é uma coisa muito interessante, né? A retenção é assim. Então, a avidya é a ignorância. E a ignorância e a gente pensa assim, ignorância é uma coisa, né? E desconhecer é outra coisa. Por assim, se eu desconheço o que seja a imagem de um dragão, aqui dá para ver em cima da mesa que está esse dragão? Sim? Não. Tem um dragãozinho de madeira aqui, né? Meu dragãozinho de Bali aqui, ó. Sabe que os dragões são os elementais do mundo mental, né? Ah, é? Aham. Por isso que existe dragão em todas as tradições, né? Tem um simbolismo, então, né? Não, são seres vivos, né? Ah, é? Existem de verdade, né? Assim como as salamandras do fogo, tem Agni, que é o espírito do fogo, e daí tem o fogo em todos os planos. Uma das formas do fogo no plano mental é o que toma forma de dragão. Opa! Por isso falo o dragão da sabedoria, porque o dragão só pode existir no mental, que é onde está a sabedoria. Muito bom. Vai, viu? Vai anotando aí. Então, o vidya, que é o conhecimento, né? É eu olhar para essa estátua do dragão, né? E aí te falar o dragão no plano mental e tal. Então a gente acabou de praticar pramana, vidya, né? Então o conhecimento sobre o dragão. O desconhecer é assim, o que é um dragão? Nem imagino, né? É como aquela fruta. Exato. De universo. Não imagino, não sei o que é. Mas não tem nem ideia do que é uma fruta, né? Isso, é bem isso. É como você conversar com alguém de um outro idioma, assim, você fala, o que é isso? É dragão, o cara assim, uma roupa? Comida? Não? Então, isso seria desconhecer. E o avidya, a ignorância, é eu olhar para o dragão, né, e falar assim, não, isso daqui é uma árvore. Daí você fala para mim, não, isso é um dragão. Não, isso é uma árvore. Porque para mim isso é uma árvore. Então eu, associado à imagem onde está o dragão, que é a realidade, eu crio uma falsa imagem, que eu digo que isso ali se chama árvore, né? E todo o meu conhecimento que deveria ser sobre isso passa a ser sobre árvore, e eu tenho um discurso completíssimo sobre a árvore, que na verdade não é árvore, é um dragão. Incrível, né? Então o que eu faço? Daí o avidya não é um vazio, não é, a ignorância não é desconhecer. A ignorância é você conhecer o errado. E eu não sou louco por causa disso, né? Interessante, não, né? É diferente de loucura isso aí, né? Não, a loucura é quando você não tem... parâmetro algum, né? Não, a loucura é quando você... loucura Sim, mesmo, loucura, né? Loucura. No sentido literal, é quando você... Assim, quando Júpiter quer punir alguém, ele lhe tira a razão. Então, você não tem os liames pelos quais fluem, né, o comando da razão sobre o astral, sobre o vital, e aí toda a tônica, né, de manas da mente, ela passa a ser ditada pelo astral, e aí a parte do astral que estiver mais acesa, e aí a pessoa faz o que bem entender. Por quê? Porque ela não tem, ela tem mente, não é? Ela mas tem não tem mente, controle. Mas não tem contato com a mente, são coisas distintas, né? É como você tem um submarino, né? E aí você perde contato com a sala de máquinas. Ele continua sendo submarino, mas vai para onde quer. Perfeito. Tá? Então, isso seria o avidya. E aí, essa avidya,
Então eu começo a criar vários conhecimentos derivados, chega a um ponto em que eu crio a suprema ordem dos adoradores da árvore de asa. E eu ainda continuo dizendo para você assim, não, mas não é uma árvore com asa, isso se chama dragão. Mas não, você não acredita, por quê? Porque você criou uma falsa realidade, né? E o mundo astral, ele está pleno, cheio desse tipo de coisa. Por quê? Porque todos criam falsas realidades. E se criam falsas realidades e alimentadas por conglomerados, e essas falsas realidades alimentadas por conglomerados tomam tal densidade astral que passam a ser tomadas como realidade. Isso é avidya, isso é ignorância. E aí as pessoas seguem esse norte, tomando esse norte por verdade, tomando nuvem por Juno, não é? E não é verdade. E aí vai ver, é nuvem, né? Não é Juno, né? A prática daí de você criar uma falsa realidade e o prazer de que, quando você está contemplando a realidade, você está sujeito a regras, a normas. Que regras, que normas? A verdade é essa. O dragão é isso. Não é? Não adianta você inventar. Ele é o que é. Então há um cerceamento, por quê? Porque é o que é. E até porque como você tem uma visão horizontal, então nessa altura o que vale são as leis da coisa em si. Né? Assim, você está em um outro país, então em Roma ser romano, né? Então lá vale as regras daquele. Quando você cria a tua própria realidade, você vive em avidya, você faz o que bem entende. Como você faz o que bem entende e começa a inventar coisas, acreditar nas próprias coisas, é o mitômano, né? Aquele que mente e começa a acreditar na própria mentira, né? A gente conhece muitos, né? Nossa. E há os loucos que os sigam, né? Quando você começa então a criar a própria realidade, então começa a desenvolver uma vibração tática em manas, né? Que você desenvolve o prazer de criar uma realidade falsa, o prazer em alimentar aquela realidade, o prazer em viver uma realidade que é tão plástica que você move o tempo inteiro. É o mentiroso contumaz, ele sente prazer naquilo. Então isso daí se chama retenção. É a terceira variante do falso conhecimento e que impede o ponto de vista adequado, porque você cria tantas falsas realidades e aquilo te dá tanto prazer e cria tal sistema caótico de alimentação, né, de vitalidade no astral mais denso, que a tua vida é aquilo, né? E quem se atreve a vir tentar te mostrar que aquela retenção, que aquela falsa realidade é falsa, ele se transforma imediatamente no teu inimigo. Por quê? Porque em eu acreditando naquilo que outra pessoa me disse e em eu buscando a verdade, toda a minha falsa verdade morre. E a essa altura, toda a minha avidya, toda a minha retenção é um conglomerado poderosíssimo de seres vivos, elementais vivos, buscando serem alimentados pelo maior número de pessoas e com a maior frequência possível. Aí então vem a questão, não, o teu Deus não é tão bom quanto o meu. Eu falo assim, mas o teu está errado porque você acredita nisso. Isso implica em matar aquilo que eu acredito. Você é meu inimigo mortal e eu prefiro matar você do que matar a minha crença. Não tem a e dúvida, aí a gente tem o quê? Assim. A gente tem os fanáticos religiosos que hoje imperam e que transformam o mundo nessa bagunça. É bem isso. Então o que é isso? Isso é por conta só da incapacidade de ter o ponto de vista adequado. Por quê? Porque ao invés de escolher o ponto de vista de vidya, que seria a verdade, escolhe um ponto de vista variante de avidya, que é a própria avidya em si, que é o falso conhecimento, né? E mais a retenção, que é a prática daquela variante de falso conhecimento, onde eu mesmo construo falsas realidades. Veja que só essas opções que a gente comentou até agora já praticamente engloba boa parte do que a gente vê hoje no mundo. Não tenha dúvida. O complemento da retenção, que então tem a avidya, tem a retenção, né? O complemento da retenção chama repulsão. É um outro estado de mente. Então, isso que eu estou falando são estados da mente, né?
que tem a ver com a questão da capacidade do ponto de vista. O ponto de vista é como minha mente enxerga o universo. Sim. Isso é o ponto de vista, né? Então, a repulsão é quando, então, eu criei tal prazer, tal conjunto de felicidades falsas baseada na retenção e na ignorância, na avidia, que aí eu passo a desenvolver a repulsão a tudo mais, à própria verdade, e às vezes a repulsão ao próprio excesso, que é aquela questão que a gente conversou de eu ouvir tanto uma música a ponto de ficar enjoado dela. Então a repulsão faz com que eu crie falsas visões, né, da coisa em si, porque eu não tenho mais o ponto de vista da coisa verdadeira, eu tenho o ponto de vista da coisa falsa, e eu ainda passo a desenvolver o ódio para com o entorno da coisa falsa que eu criei, ou aqueles que representam diferenciação com relação à coisa falsa que eu criei. Outra grande parcela do mundo atual. Né? Que seria a retenção da inverdade, a repulsão à verdade, a construção da inverdade, a avidia, retenção e repulsão. Eu acho que isso que a gente passou hoje já dá, é para assistir, refletir muito, ver aonde que a gente pode, dentro disso tudo que foi passado. Porque assim, Grego, assim, a gente tem que ver isso daí, o ponto de vista e tudo o que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente imagina, tudo é transformação da matéria, né? E a vida é transformar a energia em consciência, transformar os caminhos interessantes. Exatamente. Então, daí a forma como eu me assenhoro da minha existência é que vai determinar a minha condição de ter um ponto de vista adequado. Às vezes a pessoa, e por a gente tem que ter muita paciência, e a gente sempre conversa aqui, que daí a gente respeita muito a religião de cada um, a crença de cada um, a falta de conhecimento de cada um, sabe? O fanatismo de cada um. Por quê? Aquele exemplo que a gente sempre dá. Tem a floresta. Se várias pessoas começam a passar em um caminho, ali se abre uma trilha, né? E às vezes aquela trilha está levando a um despenhadeiro. O que a gente pode fazer é colocar uma placa assim: cuidado, despenhadeiro à frente. Sim. Aí tá vindo um bando em grupo, né? Baseado na avidia, na retenção, na repulsão, no falso conhecimento, né? E aí o primeiro que vê aquela placa como uma ameaça à trilha que ele criou. Ou a falsa impressão que no final da trilha está um riacho, um lindo lugar, exatamente. Ou uma caverna. Assim. E aí ele vai e chuta a placa, né? E o que eu posso fazer? Eu vou brigar com a turma inteira porque eles chutaram a placa? Daí eu disse assim, não, só eu coloquei porque na verdade tem um abismo. Daí chuta a placa e vão alegremente caminhando em direção ao abismo. O que eu posso fazer é esperar, né, que daí na próxima encarnação deles, eu vou colocar a placa de novo e aí para ver se eles vão parar. Vão para o abismo. Na próxima encarnação, eu boto a placa de novo, vamos para o abismo. Um dia alguém cansa, ou eu morro. Se eu morrer, vem outro no meu lugar e vai botar a placa. Por quê? Porque isso é levar o conhecimento a todos, né? E aí cada um usa o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio para quê? Para determinar a partir de qual ponto do universo eu estabeleço o meu ponto de vista para ver as verdades, né? Ou do lodaçal mais escuro do astral e dos instintos, né? Ou da claridade mais sublime da mente abstrata, do mente búdica, do amor fraterno, do Atman, essas coisas assim. Achei bacana porque o que você deu hoje foi diversos caminhos onde cada um vai ver o que... E veja que a gente conversou só duas partes, né? Daí ainda tem a memória, né? Tem a questão do individualismo, isso, que tem a questão do sono, preferiu até deixar mas são muito extensos para não deixar uma coisa muito complexa. Não, acho que já foi ótimo, porque aproveitei muito dos sonhos, você está vendo? São pequenos, né? Outro vai aproveitar outra coisa que você disse, é isso, cada um vai ver onde é que pode. Só com relação aos sonhos, uma coisa que é muito interessante é assim, ninguém gera sonho para você, Grego, nem para vocês, nem para mim. Eu crio obrigatoriamente. Sim, pode ser o meu dia a dia, você já falou a respeito. Não importa. Só que hoje nós somos no outro aspecto do sonho, entendeu? Então, e assim, como qualquer matéria, não existe vazio. Qualquer matéria criada, ela tem que ter princípio, meio e fim. Sim. Qualquer ser criado tem princípio, meio e fim. Tudo que foi criado nos sonhos tem que ter princípio,
meio e fim. O entrelaçamento entre esses seres criados gera uma rotina. Gerou uma rotina, tem karma, tem interação. Então, a interação no mundo dos sonhos é tal e qual a interação em vigília. O intervalo é só o sono, que é um pequeno tempinho, né, onde baixa a temperatura para a gente pegar e se preparar para o mundo que nos compete. Eu tenho tido, não sei porquê, sonhos mais lúcidos, sonhos mais... E antes de ontem, foi curioso, até comentei, né, com amigos aí, eu tive como se fossem capítulos da história islâmica ou árabe. Tudo, me passaram a história inteira em capítulos. O que eu tenho que ver com isso? Eu posso pensando com o meu... Que você veja assim... Porque eu nasci num país onde nós vivemos 400 anos ocupados por eles, né? Pode ser que seja alguma reminiscência, não sei. Mas daí no caso, sim, daí não usaria o termo... Não usaria o termo ocupado, porque assim, a lei age de maneira estranha, né? Então, às vezes, a força, ela é disparadora de um processo. Mas aí o ganho cultural de quem veio e de quem voltou, se pega os templários, né? Sim. Os templários foram ter contato com a cultura árabe, né? E aí quando voltaram, o influxo civilizatório da volta deles transformou a Europa da época e deu o impulso inicial a muitas ordens que ainda hoje estão ativas. Sem dúvida, estão em pé? E assim, quer dizer assim, você imagina o seguinte, como é interessante essa questão do ponto de vista, porque então assim, a gente tem esse mundo da repulsão, da retenção e da avidia, que é onde então quase toda a humanidade está afogada, né? Tá tentando sobreviver, né? Nesse grande pós-enchente, né? Astral, né? Acima disso, então estão as primeiras camadas de verdade que seriam acessíveis. Acima disso, camadas superiores de verdade. Acima disso, as origens da verdade. Chega a um ponto em que então tem um pequeno conjunto, que esse pequeno conjunto, na verdade, é um mundo inteiro, e a partir disso, então, daí, ele vai descendo e formando uma humanidade inteira. Se você adquire... Decantando, vamos dizer. Perfeitamente. Se você adquire a capacidade de daí compreender e adequar o teu ponto de vista para realmente fazer pramana com a verdade, com as coisas, veja que coisa linda. Aí você consegue, em uma única existência, ter contato com todas as razões da existência de todos os seres, todos os aspectos da verdade, compreender o que existiu, o que existe, o que vai existir e mais. Uma vez compreendendo isso, você tem condições, autonomia, hierarquia, código de linguagem para quê? Para colocar a placa e falar abismo à frente, que é o que se faz. Então, pelo que você está falando aqui, sempre há tempo, sempre há tempo. Mas isso, eu te contei, né, que então eu corria de motocicleta, né? Você falou. Que era a forma que eu ganhava dinheiro para ir para estudar, né? Quando estava na faculdade. Você era um doido na motocicleta, né? Sim. Eu sempre procurei a morte, né? A vida inteira, né? E aí, então, e com esse físico que Deus me deu, né? É do alto do meu 1,70 m. Então, e aí, então, aí correndo tudo assim, e eu gostava, assim, aquele desafio, assim, você tá andando com a morte na garupa, assim, aquela iminência, assim, andar exatamente naquele, assim, no limite. E daí, assim, né, mas só que da hora, assim, dizia assim, vou morrer, né? Vou morrer, vou morrer, não, vai dar tempo, sempre dava tempo. Depois do tempo eu fiz o rally de carro também, sempre dava tempo. Ele sempre deu tempo, então sempre dá tempo. Tá aí, e aí, se sempre dá tempo, se aplica ao nosso dia a dia. A gente até está conversando aqui antes de começar a gravação, você questionando algumas coisas, eu falei assim, não, mas tem mais coisas que eu consigo dar conta, não faz mal, mas hoje eu vou tentar loucamente o dia inteiro. E amanhã vou tentar de novo o dia inteiro. Mas você resolveu uma coisa hoje e ficou mais 10 para resolver porque surgiu de ontem para hoje. Não conformidade. Não, mas daí amanhã eu faço mais uma. Mas amanhã tem 19, não faz mal, mas eu vou fazer mais uma. Então, todos os dias, o que a gente tem que fazer é aquilo que a gente falou de brincadeira um tempo atrás. Quando você sai do mundo dos sonhos, né, quando o teu espírito se entrelaçou com a alma, quando a alma se reaquece, né, e os tátuas são ativos para você entrar em estado de vigília na matéria, no mundo tridimensional, né,
Daí você tem que trazer toda essa experiência assim do universo que você foi recapitular à noite, né? Foi revivificar, e você traz aquilo com tal entusiasmo que quando você acorda, né? Daí as forças do mal, né? O tinhoso, o capeta fala assim, putz, não acredito que esse cara acordou de novo, porque ele sabe o quê? Que durante o dia eu vou incomodá-lo muito para que ele deixe de praticar o mal. Por quê? Porque o mal é uma opção humana. Perfeito. Né? Então, e se a gente passar a vida inteira e conseguir fazer com que só uma pessoa deixe de fazer o mal, ou só uma pessoa saia da ignorância por 5 segundos, foi uma boa vida. É isso. E por falar nisso aqui, ó, ele estava falando, ele comentou que a gente conversa um pouquinho antes da gente começar a gravar, né? Ah, se eu pudesse gravar tudo que a gente conversa aqui e disponibilizasse isso, nós teríamos 1 milhão de views por aí, tenho certeza. No mínimo. No mínimo, mas tudo bem, é brincadeira. Isso, Jorge, foi muito legal. Correspondeu à expectativa. Espero que contribua para que as pessoas tenham um ponto de vista adequado. Muito, porque, como eu disse, eu sinto aqui que cada um vai se apegar num trecho que mais reverberou para si. Porque você deu um monte de informação que cabe, é um sapatinho que cabe cada um vai usar ali, tem para todo mundo ali, né? Então eu já gostei muito do sonho. Eu vou começar a ter, quando eu for deitar hoje, eu sei que eu já vou ter uma outra consciência do que eu vou sonhar. Tomar cuidado com o que está pensando. Perfeito, quando vai dormir. Claro, você já deu um monte de dicas. É como a mãe que está gestando, né? É isso. Então a mãe que está gestando, como ela está em estado venusiano, ela tinha que tomar cuidado com o que pensa, com o que fala. Com o que vê, com o que fala, com o que ouve, com as impressões do entorno. Por quê? Porque aquilo faz parte da vida dela, da alma dela, e o extrato da alma dela vai moldar parte da alma do bebê. Então o neném, ele é filho de si mesmo, né? É filho do próprio karma dele, de família, né? Da mãe, de pai, e uma parte é do ambiente que começou a ser gerado no momento em que ele foi fecundado. Então aquilo contribui para a matéria que vai formar a alma dele. Como tem aquele princípio da vibração, simili similibus congregantur. Então uma alma que tem uma massa densa, ela vai atrair coisa densa. Daí, para que ele passe pelo processo e chegue à reintegração, é como se fosse assim, como se a vida fosse um processo de reintegração à sua própria hierarquia. Então, aí ele vai ter um pouco mais de trabalho. Se daí tem um pré-nascimento mais tranquilo, mais calmo, sabe, preparado adequadamente, então a matéria que o compõe vai dar menos trabalho, né? Os elementais vão dar menos trabalho. Pessoal, que assim, então a gente tem autoridade, poder e força. A autoridade delega o poder e o poder delega a força. A força bate, o poder grita e a autoridade olha. A força bate, mas só consegue bater num pequeno entorno. O poder grita, mas o grito atinge só um outro pequeno entorno. Então os dois fenecem logo, desaparecem logo. E a autoridade olha, e essa é eterna. Então a reintegração é sair do mundo do grito e ir para o mundo da visão. Para quê? Para que eu estando no mundo da visão, eu tenho um ponto de vista adequado da onde? De mim mesmo, do universo, da vida, da coisa como um todo. Então, e a partir de hoje, quem teve esse acesso a esse tipo de informação já não é mais ignorante, então torna-se responsável. A quem muito é dado, muito será cobrado por si mesmo. Isso aí. Jorge, obrigado mais uma vez. Tenham uma boa vida, fiquem bem, fiquem em paz, construam o ponto de vista adequado para que vocês consigam direcionar bem e usar bem não só a vida de vocês, mas a vida do entorno que o karma colocou para vocês, que é a família, a nossa nação e ao mundo inteiro, para que a gente possa, no final de nossas existências, ir descansar com a sensação do dever bem cumprido. É isso aí. Dito isso, fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.